Nós desenvolvemos todo o nosso raciocínio, todo o nosso modo de pensar, toda a nossa filosofia, todas as formas de ética e de pensamento puro, levando em conta tudo que está à nossa volta. Nós começamos a entender o mundo e daí surgiu a espécie humana, quando o nosso raciocínio começou a desvendar os meandros, os segredos da natureza, tudo que está ao nosso redor. Passamos a entender que as coisas nem sempre são o que vemos, passamos a entender que há muito mais escondido e passamos a ver que as coisas nem sempre estão à vista. Infelizmente, algumas pessoas têm uma séria capacidade de não conseguir ver isso. Elas têm uma mente tacanha, restrita e só conseguem ver uma polarização, dois lados de um caminho, sem conseguir ver que podemos ter lugares que nunca foram explorados perante o raciocínio. Nós chamamos essa ideia de falácia da bifurcação. A falácia da bifurcação também é chamada de falsa dicotomia ou a falácia de preto e branco, quando qualquer visão é polarizada em dois extremos. Por isso que muito facilmente nós caímos naquilo que eu chamei certa vez de a falácia da ferradura, ou a teoria da ferradura. No caso da falácia da bifurcação, o que nós temos? Qualquer opinião só pode ter posições contrárias e extremistas. Ela jamais leva em consideração que você pode estar parado tentando refletir sobre o que está acontecendo e ter uma opinião que não penda nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, nem para um lado, nem para o outro. Por exemplo, quando você fala altamente em política, qualquer opinião que você der vão lhe polarizar. Ou você é a favor do PT ou a favor do PSDB. Você parece que não pode criticar os dois ao mesmo tempo, porque um lado vai dizer que você está pendendo para o outro. Se os defensores do PT lhe virem criticando a política, vão dizer que você é a favor do PSDB. E se você está criticando o pessoal do PSDB, vai dizer que você é a favor do PT. Isso é interessante, dado que nós temos mais de um partido. Mais de dois partidos. Nós temos uma quantidade de partidos imensa, acho que mais partidos do que eleitores. Isso, gênios, chama-se hipérbole. Eu sei que não tem como isso acontecer. Isso é ruim, porque você fica tomado que você não pode ter uma opinião que não penda para nenhum dos lados. Você não pode ter nenhuma reflexão, porque os dois lados começam a atacar. Isso vem até na parte religiosa. Se você critica a religião, se você critica a manipulação que algumas igrejas evangélicas fazem e para tirar dinheiro dos seus fiéis, num instantinho me taxam de ateu miserável, desgraçado que vai para o inferno. E aí, se você critica essas posições radicais extremistas de ateus militantes, pronto, você é um crente que é defensor do criacionismo. Foi mais ou menos o que aconteceu com Ken Miller. Ken Miller é biólogo evolutivo, só que ele é cristão, católico. E a ateusada ficou bolada porque ele é cristão católico. E começou a atacá-lo, chamando até ele de criacionista. Se Ken Miller é criacionista, eu sou um daqueles babacas que acredita que a Terra é plana. E não, eu não acredito que a porra da Terra é plana. E a propósito, vamos parar de continuar divulgando este monte de insânias. Eu já gravei um vídeo sobre isso. No caso da polarização com o Dr. Ken Miller foi tão ridículo que ele mesmo não entendeu do que eles estavam falando. Sério, começaram a atacá-lo só por causa da religião dele. Será que um cientista não pode ter uma religião? Se ele quiser pesquisar e assim mesmo acreditar que, sei lá, Eva, Adão, aquela maçã idiota, o problema dele. Isso nunca impediu clérigos de desenvolverem ciência. Isso não impediu nem o Dr. Consolo Magno, da Academia do Vaticano de Ciências, a ganhar o prêmio Carl Sagan. E aí? Mas aí ele é católico e ele não presta?
é um pouquinho radical, vocês não acham? Esse é um pensamento tão mesquinho, idiota, imbecil e irresponsável que o que todos esses grupos querem é simplesmente a mesma coisa: lhe calar. Vivemos no que eu chamo de o sistema democrático de Voltaire às avessas. Você tem o direito de professar qualquer opinião que você tenha, desde que concorde comigo. Veja, por exemplo, o meu caso. Eu não me importo se você chega aqui e começa a dizer que eu estou errado. O problema é quando você começa a me xingar, ou falar um monte de bobagens, ou ficar criando problemas, tipo, sem o menor sentido. Muitas pessoas no meu blog chegam lá, e até pastores evangélicos, para debater temas que estão lá que eu expus. Não significa necessariamente que só porque o cara é pastor ou que ele discorde comigo que eu irei deixá-lo de postar um comentário. Isso até é salutar, nos faz ver que quando nós estamos errados ou quando nós estamos exagerando em nossas colocações. Muitas vezes eu até admiti que estava errado. É raro, mas acontece. Às vezes eu estou errado, mas é raro. Nesse caso, então, o que é que nós temos? Nós temos que você dar voz para a pessoa tentar debater com você. Agora, quando você chega lá e começa a me xingar dizendo que eu vou pro inferno porque eu sou um ateu desgraçado, tipo, você é um idiota. Isso era tratado feito um idiota. Mas eu já falei sobre isso antes. Mesmo uma posição antagônica merece ser e deve ser ouvida. Tudo como eu estou falando agora depende de como é feito. Mas devemos levar em consideração que não é porque a pessoa está criticando o seu modo de atuar que ela é sua opositora. Ela pode ser até sua amiga. Mas se você começa a agir feito um retardado e dizendo: não, você é do grupo contrário, você é do PP, do PSDB, do PRONA, tipo, isso só faz de você uma única coisa: um idiota. O problema, como eu já falei antes, é a tendência das pessoas ao autoritarismo e à tirania. Ela quer que você acredite nela, ela quer que você escreva em pedra tudo o que ela está falando, porque você está errado e qualquer posição sua é errada. Então eles ficam numa posição onde se veem como mártires e você é um atacante, você é um oponente, você é o alemão que está invadindo a bagaça toda. Posições imbecis assim nunca levaram em grande coisa na história da humanidade. Pelo contrário, levaram a mais dissensão, mais guerra, onde um lado parece não querer ouvir o outro. E quando você simplesmente quer externar a sua opinião, pumba, você já é taxado. Você não pode nem ser aquele cara que fica com a mão no queixo pensando: engraçado, mas e se? O e se já causou um problema. Porque nesse momento você tirou o outro da zona de conforto dele, onde ele, sentado no trono, repleto de anjinhos e escravos, foi questionado e não admitem ser questionados. São pessoas de mente fraca, autoritárias, idiotas, incapazes de ter uma conversa racional. E quando uma pessoa age assim, você não perde tempo tendo uma conversa racional, porque você não vai ficar tendo uma conversa racional com uma pedra. Porque se formos levar em consideração, você não gosta de ficar discutindo besteira com seres inanimados. E discutir com uma pessoa assim é discutir com um ser inanimado, porque o cérebro dessa criatura já morreu faz tempo. Então, meu querido, quando você for discutir com alguém, não seja como este esqueleto aqui. Tenha algo dentro da cabeça e, o mais importante, use esse algo dentro da sua cabeça, que não seja para falar merda. Tente ouvir as pessoas, mas lembre-se também, esse ouvir as pessoas também tem limites. Não é porque algum imbecil que vem ali xingar e falar feito um retardado merece crédito. Lembre-se, as pessoas têm que ser respeitadas, ideias podem e devem ser questionadas sempre. Essa é a função do ceticismo. E esse foi André do seu ceticismo.net.